Sobre isso, sobre a questão de pedir. O quanto que isso é bom e quanto que isso é ruim. Por exemplo, Paulo lá, Tava teve que falando pedir sobre 3 vezes. tava falando sobre a questão de Abraão. Abraão tinha uma promessa que Deus iria fazer dele um grande povo. A semente dele, mas Abraão já era velho, ele, né? Até a questão Yitzhak quer dizer risada. Isaac quer dizer risada, porque ela riu quando o Senhor falou assim, vai ser do seu fruto, tá? Ela riu lá dentro porque você tô velha. Por que você riu? Não é o Senhor que tá falando? Então eu fico imaginando, cara. Abraão adorou, cara. E Abraão, quando viu a teofania, viu e se alegrou. Porque ele sabia que a bênção ia vir. Abraão esperou muito tempo e não teve paciência. O grande detalhe também está na questão da paciência. Porque a gente acha que é no nosso tempo. O brasileiro é imediatista. Tudo tem que ser na hora. Tudo tem que ser da forma dele. E não é. Não é da minha forma. Por que olha só para você ver que interessante. Jesus, quando ele tá orando, ele fala, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas seja feita a tua vontade. Ele entendeu a obediência, cara. Ele entendeu a obediência, a questão da obediência. Então ele foi, mas seja feita a tua. Ou seja, Deus poderia livrar ele daquilo. Sim. Poderia. Mas ele tinha que passar por aquilo e falou assim, mas seja feita a tua... Ele entendeu o princípio da obediência. Quando Deus fala assim para Samuel fala para Saul que é para ir lá e matar todo mundo. 1 Samuel 15. É para ir lá e matar todo mundo. Aí o pessoal vai achar assim que, criança também, os animais, tudo, sim, de tão abomináveis que eram aquele povo. Até as crianças estavam contaminadas. Ele falou assim, mata tudo. Não deixa ninguém vivo. Até os animais do campo. O pessoal deve falar, que Deus carrasco. Não era. O que Saul fez? Saul pede e vai lá. Mata. Deixa do melhor do gado fora. Né? E deixa o rei vivo. Aí Samuel chega lá e falou, mas peraí. O que foi pedido para você fazer, Saul? Não, mas eu deixei aquilo do melhor porque era para mim sacrificar. Para mim ofertar ao Senhor. Olha, meu Deus do céu, essa palavra é forte, cara. Aí ele falou assim, Saul, não é oferta. Você tá achando que Deus está se importando com oferta? É melhor, ele fala assim, é melhor obedecer do que sacrificar. Olha o que tá falando, cara, que a obediência é mais importante para Deus do que a oferta. Nós estamos falando o tempo todo de oferta aqui. Mas qual que é a palavra que está sobre a sua vida? Que você vai ser abençoado? Obedeça. Busque e continue buscando o Senhor, porque vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. A Bíblia está dizendo que é melhor obedecer do que sacrificar. Quando Jesus fala assim, é possível, passe de mim esse cálice, porque ele estava sabendo, né? Porque eu ouvi essa mensagem do Alexandre. O Alex, se tiver aí, Ale, tô replicando o que eu aprendi de você. Então ele fala assim, ele recebe do Senhor aquela incumbência de morrer, mas Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Porque ele tinha que obedecer, cara. Era obediência. O que acontece? Olha pra você ver. Quando Deus pede Isaac, aconteceu tudo aquilo. Abraão vai, não espera, deita com a menina lá, tem o filho com a menina. Com a escrava, né? A desobediência causou um problema na família até hoje. Ei, você de casa, presta atenção. A desobediência causou um problema naquela família até os dias de hoje. Judeus e árabes não se bicam. Isso é problema de família. A desobediência. Quando Abraão entende o que é obediência, Deus testa ele. Vai lá, eu quero um sacrifício. Você acha que Deus queria Isaac? Deus estava preocupado, Deus queria o coração de Abraão. Quando ele vê que Abraão vai... Para!
Agora eu sei. Agora eu sei que você tá comigo. Agora o bicho pega porque você tá comigo. Ou seja, a obediência, cara, é algo impagável para Deus. A obediência é algo que transforma e quebra qualquer tipo de corrente. Deixa eu falar algo que eu tô sentindo no coração de dizer aqui, ó. Amém. Você que tá em casa, tá ouvindo, talvez esteja com uma doença, talvez esteja com um problema muito sério de saúde. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Você pode ser curado a qualquer momento, porque isso pra Deus não é nada. Não é nada. Às vezes você nunca foi obediente ao Senhor. Eu quero dizer pra você, entenda essa palavra agora. A obediência vai romper barreiras na sua vida. Começa a obedecer ao Senhor hoje. É melhor obedecer do que sacrificar. Oferece a tua vida como obediência ao Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai transformar algo na sua vida. Então, muitas vezes nós não rompemos essa barreira porque não somos obedientes. Então, a gente precisa entender o princípio de obediência. E outra coisa, deixa eu falar aqui, no mesmo texto, essa palavra eu vou falar pro meu filho. No mesmo texto de Samuel 15, que ele fala assim, é melhor obedecer do que sacrificar. E ele continua falando, porque o Senhor arrependeu de colocar você como rei, porque você está em pecado de feitiçaria. Desobediência é a mesma... Olha só isso, irmãos. A desobediência é a mesma coisa que pecado de feitiçaria. É a mesma coisa. Olha, no mesmo texto está dizendo, no mesmo contexto. Está dizendo que Saul estava em pecado de feitiçaria com o Senhor. Ele queria sacrificar, mas não era isso. Deus queria que ele obedecesse. Ele não obedeceu e ficou em pecado de feitiçaria. Deus falou assim, mata tudo, foi isso que eu te pedi para fazer. Então eu vou levantar um para colocar no teu lugar. Então assim, vamos começar a entender uma coisa. Servir a Deus. Romanos 2,12. Experimentar aquilo que é perfeito e agradável na vontade de Deus é quando eu me aliancio com o Senhor. É quando eu desconecto do mundo. Eu preciso me desconectar para experienciar e para vivenciar algo que eu nunca imaginei. Eu já vi alguns testemunhos que é tipo assim, o cara era pobre e se tornou milionário. Ele falou assim, eu nunca imaginei que em 5 anos ia acontecer isso comigo. E se falassem pra mim que eu ia ficar nisso, eu ia dar risada. Quando eu casei e tinha uma bicicleta, e se contasse pra mim, ó, daqui tanto tempo você vai ter 2 apartamentos, você vai ter família, você vai ter isso. Daquela situação que eu tava vivendo lá, aquilo pra mim era... Meu, você tá louco, velho. Se eu comprar um tetinho pra mim é muito. É. Não, a gente tá indo, vai alugar agora, vai morar de alugar em um lugar maior, mas vai alugar o que a gente já tem. Então, assim, é o que eu falei pra minha esposa. Eu falei, eu sei que o Senhor vai trazer algo sobrenatural pra nossa vida. É tempo de viver isso na nossa vida. Eu tô sentindo no coração. Glória a Deus. Só que o Senhor quer algo, quer um caminho diferente pra nós. Ou seja, não é o mesmo caminho que a gente estava andando. É outro agora.